Estar na igreja não garante salvação. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 12 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, lemos assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, um enganador? O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade, nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens é real. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Quando a lei de Deus for anulada, a sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e de prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Se Satanás vê
que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir os enganos. Trabalha com a sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra de Deus, quer que seja realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Quando as aflições se intensificam ao nosso redor, ver-se-á separação e também unidade em nossa fileira. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. O Senhor pede o renovamento do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor, e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. A chamada ciência e a religião afastar-se-ão em campos antagônicos, porque os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso será visto certamente entre o povo de Deus. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos nos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e se afastarão da fé. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe o santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe.
Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem envidado seus esforços magistrais para abalar a fé do nosso próprio povo dos testemunhos. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus dos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, para que se torne irremediável e termine em destruição. Infelizmente, nem todos aqueles que são vistos frequentando a igreja estão preparados para a volta de Jesus. Há muitos que participam das cerimônias religiosas no nosso meio, cujo coração não está em conformidade com a vontade de Deus. Uniram-se ao povo de Deus, aceitaram alegremente a pregação da verdade, mas o seu coração não está totalmente comprometido com o Senhor. A sua fé não está totalmente depositada na palavra de Deus. Os seus caminhos não estão de acordo com os planos do Senhor, e por isso, ao sobrevirem as dificuldades, as provações, as tentações, abandonarão o povo de Deus, darão lugar às dúvidas, que afastarão do coração a fé, e posteriormente levarão a pessoa para a ruína e para a destruição. Há muitas pessoas que querem apenas as bênçãos do Evangelho, que ficam alegres apenas com as promessas de graça, amor, bênção e proteção de Deus, mas que não estão dispostos a pagar o preço para permanecer do lado da verdade, para manter-se junto ao que é firme, para ficar do lado do Senhor, para enfrentar mesmo provações e dificuldades, quando confrontados em sua fé. Estes abrirão mão da sua confiança, assim que as crises da oposição se levantarem ferozmente no nosso meio. Há muitas pessoas que, mesmo dentro da igreja, não estão prontos, nem preparados, nem tampouco dispostos a ouvir as repreensões do Senhor. E quando Deus, da sua palavra, apresenta os erros da sua conduta, os desvios da sua fé, os problemas relacionados à sua prática religiosa, os pecados que estão ocultos no seu coração, não suportando a repreensão, eles preferem deixar as fileiras da verdade. Há muitos que não se satisfazem com aquilo que Deus revelou, que estão mais dispostos a dar ouvidos à pretensa sabedoria humana do que à revelação divina. Aqueles que tentam conciliar os interesses e pretensões das pessoas ao assim diz a palavra de Deus. Esses não permanecerão na fé. Existe um distanciamento entre aquilo que Deus diz e aquilo que os homens afirmam. Os homens se apegam àquilo que julgam verdade, mas a verdade que eles pregam não é a verdade plena, porque eles não compreendem plenamente a Deus. E quando as pessoas trocam o que Deus diz por aquilo que os homens ensinam, estão fadados ao insucesso. A verdade é que muitos que hoje aparentemente regozijam-se conosco na nossa fé, na nossa esperança, trocarão a fé pelas facilidades do mundo, abrirão mão da sua confiança. Embora durante algum tempo caminharam junto conosco, desistirão da jornada, ficarão no meio do caminho e tornar-se-ão mesmo inimigos daqueles que permanecem ao lado de Deus, buscando fazer a sua vontade e preparando-se
para a volta do Senhor. O trigo está crescendo dentro da igreja, mas no meio do trigo há o joio. E muitas vezes as nossas ações têm permitido que o joio prospere mais do que o trigo. Para muitas pessoas, o joio acabará sufocando a alegria da salvação. Estar dentro da igreja é uma bênção. Participar da esperança que uma vez foi entregue aos santos é um tremendo privilégio. Pense um pouquinho na sua história. O que seria da sua vida se você não fizesse parte da igreja de Deus? Certamente, a igreja é um presente que Deus nos dá. Mas estar dentro da igreja não é garantia de salvação. Não é garantia de que estaremos preparados quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Mais do que professar a verdade, nós devemos viver a verdade. A verdade precisa estar não apenas na nossa mente, mas também, acima de tudo, no nosso coração. Que Deus nos guarde firmes e que nada nos afaste dos seus caminhos. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.